Graça e paz, amados irmãos. Hoje vou estar aqui respondendo um questionamento do nosso irmão da comunidade bíblica aí da África e agradeço pela oportunidade de poder estar ajudando os irmãos. O assunto é Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 26 e 29. O nosso irmão pediu que eu explicasse esses versículos da palavra de Deus. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos diante de uma carta e essa carta ela tem um contexto, ela tem um pano de fundo, o que motivou essa carta a ser escrita, qual foi o propósito. E o que estava acontecendo é que alguns irmãos estavam sendo perturbados e até alguns já se retiraram do convívio cristão, retornando à prática do judaísmo. Se os irmãos prestarem atenção, a carta toda fala da superioridade da graça, da obra de Cristo em relação à lei. A superioridade de Cristo, a comparação Cristo e Moisés, a comparação do sacerdócio da antiga aliança com o sacerdócio de Cristo. Então a gente tem várias comparações dos ritos da antiga aliança, do culto levítico, com o culto prestado no período da nova aliança. Então o foco é mostrar a superioridade da nova aliança em relação àquela que já havia se cumprido o seu papel de conduzir o ser humano a Cristo. Dito isso, nós precisamos entender o versículo aqui que o irmão pediu que explicasse. Se continuarmos a pecar deliberadamente, essa palavra deliberadamente é importante porque voluntariamente. Então, se continuarmos a pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, o que o escritor está querendo dizer aqui? Depois de nós termos conhecido o Evangelho a respeito de Jesus, experimentado a graça de Deus, passarmos a pecar voluntariamente, aí nós temos que entender o que seria esse pecado deliberadamente, pecado voluntariamente. Aí já não há sacrifício que cubra esse pecado, ou seja, não há mais como haver perdão para esses pecados voluntários. Mas que pecado voluntário é esse que o escritor está querendo dizer? Será que seria qualquer pecado voluntário? Será? Se fosse assim, quantos cristãos já estariam riscados do plano de salvação porque em algum momento acabou vacilando e pecando? A ideia aqui não é passar pano para o pecado, de forma nenhuma. O pecado é algo grave diante de Deus e tem suas consequências, mas a intenção aqui é mostrar e explicar o que o texto bíblico está querendo dizer. João já havia dito, nós falamos isso em outras oportunidades, na primeira epístola de João, no capítulo 1, nós encontramos: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Logo, então, João está dizendo que é impossível um cristão não cometer pecado. E se nós cometermos pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Se confessarmos a Ele o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então essa é a promessa. Bom, se o Evangelho de João, vamos ver aqui para os irmãos aqui, para não ficar nada confuso. Se o Evangelho de João está dizendo aqui, Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentirosos e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra.
Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ora, preste atenção, se a advertência, a carta aqui de João é: escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, ou seja, João está dizendo assim: eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Ora, como que eu posso não pecar? Como que eu posso não pecar se eu não tiver consciência do ato de pecado antes de fazê-lo? Então, pecar voluntariamente ou pecar conscientemente, isso faz parte de qualquer ser humano que peque. Existe pecado que às vezes você peca sem perceber e depois você percebe que pecou, mas como que você vai evitar o pecado antes de tomar conhecimento que ele é pecado? Então, meus filhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, ou seja, a vida cristã deve ser uma vida pautada na busca pela santidade, na comunhão constante com Deus. Contudo, se alguém cometer algum deslize e pecar, temos um advogado que nos defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. Então, isso vai estar bem de acordo com o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, no capítulo 10. Misericórdia. Mais uma vez, né, gravando aqui a alergia. Tem uma coisa aqui me provocando alergia. Mas vamos lá, perdão. Então vamos voltar ao Hebreus capítulo 10, aqui o versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, que pecado seria esse que alguém cometeria, que não teria mais sacrifício que cubra o pecado? Ora, o contexto da carta aos Hebreus é o contexto da apostasia. Eles estão advertindo os cristãos com relação ao perigo da apostasia, do afastamento da comunhão com os cristãos e com o verdadeiro evangelho, retornando à prática da lei, ou seja, retornando à prática da velha aliança que já foi substituída pela nova aliança. Então, esse ato de retomar a prática da velha aliança, colocando como necessária observâncias dos sacrifícios da antiga aliança, anularia a fé, era cometer uma apostasia. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala que aquele que procura justificar pelas obras da lei, da graça tendes caído. Então, o contexto aqui é exatamente de apostasia. Esse é o pecado. Se alguém pecar voluntariamente, voltando voluntariamente, já conhecendo o Evangelho, o que é o Evangelho, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a importância do sacrifício de Cristo, e retomar, né, conscientemente para as práticas da antiga aliança, isso seria considerado uma apostasia e, portanto, não haveria mais sacrifício para o pecado dessas pessoas que se apostataram. Então, o contexto aqui é de apostasia. Aí, nesse caso, há somente a assustadora expectativa do julgamento do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem recusava obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia. Então, na antiga aliança, mais uma vez aqui a comparação, antiga aliança e nova aliança. Na antiga aliança, quem recusava obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento apenas de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus e tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou, menosprezou o Espírito que concede graça. Então preste atenção aqui. Esse pecado deliberado aqui está relacionado ao abandono do sacrifício de Cristo, da eficácia do sacrifício de Cristo, tornando o sangue de Jesus, o seu sacrifício, como algo comum, portanto profano, menosprezando o Espírito da graça, o Espírito Santo que nos concedeu graça, para retomar
as práticas da antiga aliança. Isso seria uma apostasia que resultaria numa condenação e um castigo duro por parte daqueles que assim o fizessem, porque não haveria mais sacrifício para o perdão do pecado dessas pessoas. Isso está muito de acordo com o que nós lemos nos capítulos anteriores, no capítulo 6, quando nós encontramos assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e tornaram participando do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, os poderes do mundo por vir, e depois se desviaram. Esse desviaram aqui está dentro do contexto da apostasia. Então, o pecado deliberado que Hebreus está tratando é o pecado da apostasia. Isso tem tudo a ver quando nós observamos aqui, o versículo anterior, os versículos anteriores assim, versículo 18: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Então, o que está falando aqui? Olha, onde os pecados foram perdoados pela obra de Cristo, não tem mais necessidade de oferecer sacrifícios. É inútil oferecer sacrifício. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, ou seja, não no lugar santíssimo do templo de Jerusalém, mas no lugar santíssimo, na comunhão eterna com Deus, na presença de Deus. Por quê? Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E é uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada. Nós não temos mais que ter a nossa consciência culpada, uma vez que o sacrifício de Cristo já nos purificou. O nosso corpo foi lavado com água pura, aqui representando a operação da palavra de Deus e a aplicação da sua palavra por intermédio do Espírito Santo. Aí vai assim: apeguemos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Que esperança que professamos é essa? A nova aliança, o evangelho, a graça de Deus, a confiança na graça de Deus. Apeguemos sem vacilar a isso. Então, o apelo aqui é para que as pessoas permanecessem firmes na graça de Deus e não apostatassem para o legalismo. E aí ele fala assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras e não deixemos, olha aí que presta atenção, não deixemos de nos reunir como alguns fazem, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia vai se aproximando. Então, não deixamos de reunir, algumas versões dizem, não deixemos a nossa congregação ou a nossa comunhão com os irmãos, porque era isso que estava acontecendo. Algumas pessoas deixavam de reunir, abandonavam os cristãos e retomavam a prática da antiga aliança. Isso fica mais claro quando a gente chega no finalzinho do capítulo 10, diz assim, meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Então, se afastar aqui é apostasia. Se o justo, que deve viver pela fé, não pela prática da lei, mas pela obra da fé, se afastar, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Então, aqui está dizendo, aqueles que se afastam cometem o pecado voluntário, o pecado deliberado. Esses se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Então, aqui está o contexto desse pecado deliberado voluntário, que é a apostasia consciente. Alguém abandona a fé cristã genuína, abandona a fé em Cristo e não quer mais saber de Cristo conscientemente, ele abre mão da obra salvadora de Cristo, esse comete um pecado de apostasia caso ele já tenha experimentado a graça de Deus na sua vida. Então o contexto aqui é esse.